Os imigrantes, eles vinham com sonho. A empresa da colônia Grão-Pará, então, ela montou, para poder trazer os imigrantes para cá, ela montou toda uma logística. Então, ela tinha conhecimento do tempo que levaria, por exemplo, de Desterro à Laguna, de Laguna a Tubarão, de Tubarão ao porto de Gravatá. E com essa logística, ela teve o levantamento de todos os pontos que poderiam receber os imigrantes. Portanto, para o Pedras Grandes, né, para Pedras Grandes, como a parte de Braço do Norte ou para a parte do porto de Gravatá. Essa empresa fazia essa propaganda na Europa, convidando, anunciando boas terras, fácil de ter a agricultura, e com isso os imigrantes vinham para a nossa região em busca de um sonho. Chegando aqui, a realidade foi um pouco diferente do que era divulgado. Mas mesmo assim eles se mantiveram no local, eles conseguiram progredir, conseguiram manter suas terras, criar suas famílias, e com isso chegamos até hoje a essa população que Orleans e região tem, né, que são esses descendentes desses imigrantes que aqui chegaram em 1882. Recebendo esse dote, então a princesa Isabel, o Conde D, fizeram esse convênio com Joaquim Pinto Júnior, e eles resolveram então fazer o loteamento dessas terras que era para patrimônio. Existia antes levantamento dessas terras que dizia, prata não tem, ouro é quantidade mínima, mas você pode aproveitar o que tem em cima e depois você pode aproveitar o que tem de baixo, que é o carvão. Então é viável você vender essas terras, porque a quantidade de minerais assim precioso tinha pouco. Então foi isso que eles decidiram fazer esse loteamento e ir em busca desses imigrantes, já aproveitando o modelo de outras colônias que tinha, como a colônia de Azambuja, né? E mais tarde então a colônia de Nova Veneza. Que antes dessa demarcação de terra da colônia Azambuja, que é uma colônia imperial, a primeira e a última colônia imperial do sul de Santa Catarina. Então, em cima desse levantamento, então nós temos a caderneta de campo, que já inicia esse levantamento em 1874, 1875, quer dizer, antes da colônia de Azambuja. E quando que a primeira colônia, em 1877, de Azambuja, ela foi aberta para receber os imigrantes, a colônia de Grão-Pará já estava trabalhando em cima da sua divisão. São duas colônias que elas se mantém, ela se une pela localização geográfica, e então eles já tinham uma grande harmonia entre essas colônias, já que a primeira é Dom Pedro II, o pai, e a segunda Grão-Pará, então, que era da filha, né, da princesa Isabel. E mais tarde, então, a última colônia de Nova Veneza, já uma colônia da época da própria República. Os imigrantes, eles chegavam aqui já muito debilitados, pelo motivo da viagem, mais de 35 dias dentro do navio. Então eles chegavam à Ilha das Flores para tentar restabelecer a saúde, porque eles já tinham experiência que esse transporte dos imigrantes saiu numa terceira classe, lá embaixo do navio, que só poderiam subir um certo tempo para pegar a luz, para respirar um ar mais puro, depois descendo novamente. Então chegavam à Ilha das Flores para restabelecer a sua saúde, receber uma alimentação para ter uma saúde melhor, para poder chegar nos lotes e eles conseguir já trabalhar em seus lotes dentro dessas colônias. Esse relatório também descreve que o que houve muito atraso dessa colônia. Então, uma questão importante do atraso foi o motivo das doenças. Então, muita doença causada pelo clima diferente, pela alimentação diferente, pela viagem deles. A polenta foi uma das causas de muitas doenças que tiveram aqui os imigrantes. Por exemplo, a famosa pelagra, que é uma doença causada pela polenta. Quer dizer, eles se alimentavam manhã, tarde e noite com polenta, e eles não tinham a proteína.
Então existe relatório médico registrado aqui no nosso centro de documentação que retrata, ó, se eles não pararem de comer só essa farinha de milho cozida, eles vão acabar morrendo. Então, e depois com o tempo que eles começaram a produzir os primeiros grãos, a primeira semente, o feijão, arroz, que começaram a introduzir outras fontes de alimentação, foi onde que a própria saúde começou a ficar melhor também. No momento que os imigrantes se deram conta que não estava sendo cumprido o que foi prometido na saída, né, ele já saiu com um título, quer dizer, anexado a eles. Por exemplo, eles embarcavam no navio. No momento que eles embarcavam no navio, eles assinavam um documento chamado devedor por antecipação, onde que eles assinavam esse documento reconhecendo a dívida com a colônia e não a dívida com o governo. Essa dívida é com 6% ao ano, e eles teriam que pagar aqui aos acionistas, né, essas empresas, então eles teriam que pagar transporte, teriam que pagar alimentação, teriam que pagar bagagem, teriam que pagar todas as ferramentas aqui, e teriam 5 anos para pagar. Importante que, contendo esse documento, a gente consegue ver que como que foi um trabalho feito e nenhum acionista teria prejuízo com isso. Porque se o imigrante não pagasse, ele retomaria o seu terreno e o que estivesse em cima, construído em cima do seu terreno. E a lista dos devedores até 1900 é enorme ainda. Muitas pessoas que não conseguiram, muitos imigrantes que não conseguiram pagar as suas terras, né? Por isso houve a lista dos abandonos de lote, a lista dos fugitivos, a lista dos presos. Então, quer dizer, a margem da história deve ser buscar ainda muito essa margem que é a história sobre a imigração. Houve a visita do cônsul-geral do Brasil a essa região, onde que a empresa criou um roteiro para o cônsul. Só que durante a noite ele foi se hospedar em uma casa. Então os imigrantes conseguiram ter acesso pela janela ao cônsul e conseguiram contar toda a realidade para o cônsul italiano aqui, que não estava sendo atendido. Com isso, então, o cônsul manda um telegrama para a Itália, e o governo da Itália proíbe a saída de qualquer imigrante para o Brasil, até quando que não resolvesse essa questão. Então, com isso, a empresa aqui tinha muitos lotes já prontos, só que eles não tinham mais os imigrantes para comprar esse lote, então ela iniciou a venda do lote para os nacionais, onde que a comunidade de Orleans, dessa mais de 15 etnias que tem, então existiu essa migração interna. Por exemplo, grupo de família de Luiz Alves, Blumenau, Joinville, cidade vizinha, que vinham para cá comprar esses lotes também. Então houve uma grande assim, acerto entre o governo da Itália e a colônia aqui, até que se resolvesse toda essa questão para a liberação de saída de mais imigrantes europeus para essa região. Confronto indígena existiu sim, até a região aqui, onde que abrange a colônia Grã-Pará foi um ponto que deve ser bastante relembrado, não deve ser esquecido, que esse confronto com os indígenas e o extermínio de quase todos eles. E a empresa, no momento que ela viu que estava perdendo imigrante, que os imigrantes estavam fugindo de seus lotes por causa desse conflito indígena, e os imigrantes não estavam mais querendo comprar esse lote de tal região, então a empresa contratou os bugreiros, que são profissionais, os mateiros, né, que utilizavam o termo afugentar os indígenas, mas era mesmo fazer uma limpeza do espaço para que os imigrantes viessem e ocupassem, né, esse território e ocupassem os seus lotes. O Centro de Documentação possui vários recibos de pagamento dessas pessoas que eram contratadas para cuidar que esse indígena não viesse em confronto com os imigrantes.
Eu acho que o outro ponto importante é o trabalho das mulheres nessa colonização. A gente ouve pouco falar sobre da importância da presença da mulher, nem tanto para a parte de família, mas como elas que seguravam a educação, seguravam o ensinamento, elas que repassavam esse saber fazer, elas que repassavam para os filhos, para as filhas, como sobreviver, além de cuidar da casa, além de cuidar da religião, da educação, da limpeza, da roupa, de tudo, elas ainda trabalhavam o dia todo. Então é uma temática ainda que deve ser estudada e deve buscar assim, essa importante presença dela que está ainda escondida dentro da história da formação da imigração. A empresa de colonizador Grão-Pará, então, naquela mudança do Império para a República, um pouquinho antes da época da República, ela foi vendida, né, tornando empresa industrial colonizadora do Brasil, e com isso ela continuou vendendo seu lote até o ano de 1980.